Olá, seja muito bem-vinda à nossa primeira aula do curso de Market Planning. Eu sou o professor Samuel e vou te acompanhar nessa jornada rumo ao conhecimento do marketing estratégico e do planejamento de marketing em si. Na aula de hoje, nós faremos uma introdução sobre o marketing para entendermos o que é o marketing, como ele funciona e quais foram as eras e os períodos do marketing. O objetivo dessa aula é que nós consigamos entender aí a história do marketing, a sua evolução e vislumbrar como que chegamos no marketing atual, como que nós paramos no marketing que nós temos hoje. O primeiro ponto dessa aula é definirmos o que é marketing. Marketing, segundo o texto aqui que nos rege, é a disciplina que busca, primeiro, entender, criar, comunicar e entregar valor aos clientes. Se você também é nosso aluno no curso de Business Management, você chegou a ver conosco que esse valor aqui que nós estamos falando não está relacionado a dinheiro, está relacionado à necessidade do cliente. Então, quando nós falamos de valor para o cliente, não estamos falando necessariamente de dinheiro, mas valor é o que o produto oferece de solução para uma necessidade que o meu cliente tem. Desde seus primórdios, o marketing tem sido uma ferramenta vital para as empresas alcançarem seus objetivos e satisfazerem as necessidades. Lembra que o valor ele é o quanto que um produto supre de necessidade do meu cliente, dos consumidores. Então, o marketing ele vem com essa efetividade de fazer a ponte comunicativa entre o produto e o suprimento da necessidade do meu cliente. O cliente ele compra um produto por N fatores, e o marketing é quem constrói essa ponte para que o cliente não somente compre, mas se fidelize nesse produto também. Não dá para falar de marketing sem antes falar das suas origens. O marketing, como disciplina moderna, tem suas raízes nas contribuições de alguns visionários que moldaram a evolução ao longo do século XX. Três são aqueles que eu separei para citar na aula de hoje, que é muito bom se você estudar um pouquinho da história desses homens. O primeiro que nós vamos ver é o homem chamado Philip Kotler, tá? Kotler é conhecido como o pai do marketing moderno. É um dos acadêmicos mais influentes na história do marketing e ele foi pioneiro em teorias e conceitos fundamentais do marketing, incluindo segmentação de mercado, marketing mix ou mix de marketing, que nós vamos ver um pouquinho sobre isso, e também o branding, que é outro assunto que nós iremos tratar ao longo desse curso. Philip Kotler é um dos caras que mais tem conhecimento do marketing e mais tem livros sobre ele falando a respeito do marketing. Aí seria muito bom se você estudasse um pouquinho mais sobre a história dele. Em segundo lugar, nós temos aqui Peter Drucker. Peter Drucker é reconhecido como o pai da administração moderna. Ele também teve uma grande influência aí dentro do desenvolvimento do marketing, mas Peter Drucker tem uma diferença pontual porque ele tem uma enfática essencial, que é o que? Ter o marketing como função na organização. Então, o marketing ele não fazia parte de uma construção administrativa, de uma construção organizacional. É ele que diz que é essencial que o marketing faça parte dessa organização, que o marketing seja como departamento, seja como um ponto dentro de um outro departamento, mas ele é vital para que a empresa, o sucesso da empresa aconteça efetivamente. E por último, mais de longe o menos importante desse trio aqui, temos o Teodoro Levitt. Teodoro Levitt ele tem um conceito muito importante porque ele traz aí dentro do termo marketing utopia um argumento que traz a questão das empresas se concentrarem aí nas necessidades dos clientes e não somente na produção. A gente vai enxergar um pouquinho que quando a gente fala dos markets, das eras do marketing, nós vemos que o primeiro marketing ele era muito focado aí no produto em si, na produção em massa dele.
Mas quando o Theodore Levitt ele cria esse termo, ele cunha, né, esse termo marketing miopia, ele traz esse conceito de que as empresas devem se concentrar nas necessidades dos clientes. Lembra que eu falei que o valor é o suprir de uma necessidade do meu cliente? Então ele diz que ao invés de nós pensarmos somente na produção, nós devemos pensar nas necessidades do nosso cliente. Pensar no que o cliente precisa e no que ele necessita efetivamente para o seu dia a dia. Então esses são alguns exemplos aqui de grandes influenciadores da história do marketing, e é muito importante que você estude a história desses homens, porque eles têm muitos conceitos aí para nos apresentar não só sobre o marketing, mas também sobre a administração, e ambas estão ali bem próximas do efetivo da construção empresarial e da entrega de valor para o cliente. Nós vamos falar também nessa aula sobre a evolução do marketing, como eu já pontuei anteriormente. O marketing passou por uma notável evolução ao longo das décadas, refletindo as mudanças na sociedade. Tá? Então, o marketing é reflexo das mudanças sociais. Não é a sociedade que se adequa ao marketing, é o marketing que se adequa à sociedade e aos princípios que estão regendo o momento. Porque a gente tem que lembrar que o marketing veio para construir a ponte entre o produto, né, a empresa, a marca e afins, e o cliente. Então, ele tem que suprir as necessidades do cliente. Ele não pode empurrar goela abaixo no cliente um produto que o cliente não vai utilizar. Né? Então, a ideia aqui é refletir as mudanças dentro do marketing. Né? Ao longo dessa jornada, surgiram diferentes abordagens e conceitos, cada um representando uma era distinta do marketing. Então, nós classificamos aqui 4 eras. Há quem diga que nós já estamos na 5ª era, mas nós trabalhamos somente com as 4 que são as principais, e nós vamos entender cada uma delas a partir de agora. A primeira era que nós temos é chamado de marketing 1.0, que é concebida como a era do produto, então do pensamento no produto. Né? Na era do marketing 1.0, que compreende principalmente o período industrial do século XIX até meados do século XX, o foco está no produto. O foco é inteiramente colocado em cima do produto. As empresas se concentram em produzir. A ideia do mercado é produzir, tá? Produtos com qualidade, logicamente, efetivamente, mas o conceito é produção. Os consumidores tinham necessidades básicas e os produtos eram vistos como soluções para essas necessidades. Então, não é ao ponto de que eu analiso uma necessidade para construir um produto. Não, eu pego um produto para suprir uma necessidade. A produção em massa era norma, e as empresas competiam com base na eficiência e na qualidade do quê? Do produto. Então, tudo gira em torno do produto. Tudo está baseado, tudo está conceitualizado em cima do produto. A comunicação de marketing era unidirecional, então só havia uma direção para isso, né? Com as empresas transmitindo mensagens sobre recursos e benefícios de seus produtos por meio de anúncios em jornais, rádio e televisão. Isso daqui nós vamos estudar um pouco mais para frente, mas ele é conceituado e pontuado como outbound marketing. Tá? Nós vamos aprender um pouquinho desse conceito mais para frente, mas para você entender o enredo geral, é chamado de outbound marketing. O segundo período aí do marketing é chamado de marketing 2.0 e ele é pautado em cima da era do cliente. Então pensa, o primeiro período ele tem uma base em cima do produto. Então é tudo em torno do produto, as coisas giram em torno do produto. Só que no marketing 2.0, que ele vai ali pegar o final da década de 20, ele passa aí a pensar no cliente. Ele sai do ponto de vislumbrar somente o produto e passa a enxergar o cliente. Nesta era, as empresas reconhecem a importância de entender as necessidades do cliente. Então pensa que no marketing 1.0, o produto era feito e se achava necessidade para suprir. Nesse período aqui,
procura-se a necessidade para, sim, construir um produto e fazer um produto para que supra ela. Desejos e preferências dos clientes. A interação e o engajamento com os consumidores se tornam essenciais para construir relacionamentos sólidos e fidelizar os clientes. As mídias sociais, que começam o surgimento das mídias sociais e as plataformas digitais, permitem que as empresas se envolvam diretamente com os consumidores. Então pensa, quando o anúncio ele é feito em rádio, jornal, televisão, não existe envolvimento, não existe aquilo que a gente chama de feedback, ou seja, um retorno para a informação que eu estou enviando. Se era mensurado isso a partir dos períodos de compra, se geravam aí gráficos, dados e afins. Só que quando você engaja isso nas mídias sociais, você tem um retorno imediato das informações que você está enviando, né? Então você consegue ter um envolvimento maior com seus consumidores e entender aí efetivamente suas necessidades e se o produto que você criou para suprir a necessidade efetivamente cumpre o seu papel, que é gerar valor para o meu cliente. A terceira era do marketing aí é chamada de marketing 3.0, que é concebida como a era do ser humano. O marketing 3.0 surge como uma resposta à crescente conscientização sobre questões, primeiro, sociais e ambientais, e há uma mudança nos valores dos consumidores. Lembra que valor não é preço, tá? Valor a gente está falando de necessidades. Então, conforme questões sociais e ambientais passam a surgir no cenário, logo os valores dos clientes passam a mudar também. Então, há um processo de conscientização aqui que vai transformar todo o conceito de vida dos clientes e toda a forma de consumismo que eles têm. Então, o processo das empresas aqui tem que mudar também. A comunicação com esses clientes tem que mudar. Lembra que eu falei que a ideia da comunicação é literalmente se adequar aos períodos e não moldar os períodos? Então, o marketing ele se adequa aos períodos. Pensa que a Coca-Cola ela é vendida há muitos anos e em todos esses anos de adequação de marketing, ela é vendida de formas aí a fazer o marketing diferenciado, mas em cima do mesmo produto. Então, ela adequa o marketing ao período em que ela está vivendo. Nesta era, as empresas adotam uma abordagem humanizada, centrada no ser humano. Elas não apenas buscam atender às necessidades funcionais dos seus consumidores, mas também se preocupam com valores, aspirações e propósitos, tá? O marketing torna-se uma ferramenta para promover causas sociais e ambientais, estabelecendo uma conexão. Lembra que conexão é o ponto-chave do marketing, tá? Conexão emocional entre marcas e consumidores. As empresas são encorajadas a demonstrar responsabilidade social e a contribuir para o bem-estar da sociedade. Então enxerga que as empresas elas passam a ter um compromisso maior, porque o período em que elas estão inseridas agora exige isso dela, se elas quiserem aí, se manter no mercado, né? Então a ideia aqui, o conceito principal desse marketing 3.0 é uma questão social e ambiental. Então, a partir do momento que causas sociais passam a ser levantadas, as empresas aí tendem a tomar posições ou favoráveis ou contras, dependendo das questões que estão sendo analisadas. E quem vai gerar essa imagem da empresa para a sociedade é justamente o marketing. Então, muda-se aí as estratégias, as formas de fazer essa comunicação para que o produto mantenha-se aí no mercado, desde o processo de inovação, desde o processo de adaptação do mercado, que isso já é uma outra conversa que nós vamos ter em outra aula, mas o princípio aqui é se adequar ao ser humano, criando aí vínculos emocionais com os clientes e trazendo à tona questões de responsabilidade social e contribuindo com a sociedade para um bem-estar geral de todos os clientes e afins, todas as pessoas envolvidas nesse processo. Já no marketing 4.0, que é o marketing que é considerado a era que nós estamos vivendo hoje, ele é chamado de a era da conectividade. O marketing 4.0 representa a era atual, caracterizada
pela proliferação da tecnologia digital e pela conectividade ubíqua dos consumidores. As empresas precisam se adaptar a um ambiente altamente dinâmico e competitivo, onde os consumidores têm acesso a uma quantidade sem precedentes de informações e opções. Então, olha que conceito interessante que é o que a gente vive hoje, que é o conceito do dinamismo e competitividade. Esse processo de dinamismo e competitividade, ele cresce a cada dia justamente pelo ponto de que os clientes têm possibilidades maiores a cada dia de compra, porque a rede social, as mídias e afins, todos os meios de comunicação trazem dezenas de possibilidades. Então, hoje, uma empresa pode estar muito em alta aí no processo de venda e amanhã pode surgir uma nova empresa que tenha uma injeção de marketing maior, tenha uma conexão maior e ganhe as mídias sociais de forma mais efetiva. Isso torna esse dinamismo mais efetivo, mais alto. Então, as empresas elas tendem aí a passar por um processo de personalização, a gente vai ver isso já já, um processo de personalização tanto dos seus produtos quanto da sua comunicação e exigem um entendimento muito maior de quem é o seu público-alvo. A gente precisa entender que existem produtos que são específicos para clientes específicos. Nem todo mundo vai consumir o mesmo produto, nem todo mundo vai utilizar o mesmo serviço. Então é preciso entender quem é o seu público-alvo, entender para quem que você vai gerar valor e assim buscar uma comunicação assertiva com esse público para que de fato você consiga aí manter-se por um período maior dentro desse mercado altamente dinâmico e competitivo. O Marketing 4.0 se concentra em utilizar dados e tecnologia para oferecer experiências, primeiro, personalizadas aos seus consumidores em todos os pontos de contato, desde o marketing até a venda e ao atendimento ao cliente. As empresas buscam criar ecossistemas digitais integrados que proporcionem valor contínuo aos consumidores. Então, vamos fazer uma recapitulação desde a primeira era. Então, primeira era é somente o produto. Segunda era, necessidade dos consumidores. Terceira era, causas e questões sociais e ambientais. E quarta era, conectividade geral, onde o ambiente é altamente dinâmico e competitivo. Nesse ambiente dinâmico e competitivo, as empresas precisam a cada dia gerar valor para o seu cliente. Só que não é um valor de uma necessidade específica, é um valor de necessidade de vida. Lembra que tudo que está à volta do meu cliente tem que fazer ele pensar que o meu produto o auxilia. Nós vamos estudar um pouco mais para frente um conceito chamado de pirâmide de Maslow, e entender que um produto ele precisa suprir várias camadas da vida do meu cliente. O serviço precisa suprir várias camadas da vida do meu cliente. Então não é só mais uma coisa em específico. Porque se for uma coisa em específico, ele compra, usa e nunca mais compra. Tem que ser algo que faça parte da vida dele. Por isso que o valor gerado tem que ser um valor contínuo a cada dia. Continuando nesse conceito de marketing, agora nós vamos entender um pouquinho sobre uma coisa chamada mix de marketing, ou o que nós consideramos como os 4 P's do marketing, que aí são literalmente produto, preço, praça e promoção. Os 4 P's do marketing, também conhecido como mix de marketing, são os pilares fundamentais para a elaboração de estratégias eficazes de marketing. Criado em 1960 por Jeremy McCarthy, em seu livro Basic Marketing. Nele, Jerome propôs pela primeira vez as quatro estratégias do marketing. Porém, somente em 1960 o termo se popularizou por meio de Philip Kotler. Nós já falamos de Philip Kotler nessa aula. Considerado o pai do marketing moderno. Então, quem popularizou o termo de mix de marketing, o conceito de mix de marketing que foi difundido a partir de 1967, foi Philip Kotler. Mas Jeremy McCarthy foi quem criou esse termo, foi quem elaborou tanto o termo quanto a teoria em si. O primeiro pilar do mix de marketing, ou dos 4 P's do marketing, nós temos o produto.
refere-se ao produto ou serviço oferecido pela empresa. Isso inclui aí design, características, qualidade, embalagem e outros atributos que agregam aí valor ao produto. Então, quando a gente fala do produto em si, nós estamos falando do que você oferece, né? Nós estamos falando do que você entrega para o seu cliente de valor. Pensar no produto é literalmente trazer à tona o valor que supre uma necessidade para o meu cliente. A gente está falando bastante disso, porque eu quero que você grave essa informação na sua mente. Valor para o meu cliente. O produto precisa suprir uma necessidade. E esse suprir de necessidade, ele vai não somente no que você está entregando em si, mas a embalagem desse produto, o design desse produto, as características que esse produto tem, a qualidade que esse produto entrega. Então, isso são pontos aí que vão fazer, quando o seu cliente utilizar o seu produto, ter um processo aí de satisfação das suas necessidades e de consumo recorrente desse mesmo produto. Pensa que quando você tem um creme de cabelo e você usa ele e você gosta, a tendência de recorrer à compra desse produto mais e mais vezes, ela é muito alta. Mas se a embalagem não te cativa, o produto em si não te cativa, o cheiro do creme de cabelo não te cativa, a tendência que você não compre é muito maior. Quem nunca comprou um creme de cabelo e se arrependeu de ter feito essa compra e nunca mais comprou? Por quê? Não se deu com o cabelo, o cheiro não foi agradável, não foi legal a experiência que você teve com a qualidade que o produto oferecia ou algo do tipo. Então, tudo isso é processo de produto. Entender que o produto aí é um dos pontos centrais de entrega de valor ao cliente é essencial. Então, pensar antes de tudo no produto que você vai oferecer é algo fundamental para qualquer empresa. O segundo ponto a ser analisado é o preço. Preço diz respeito ao valor monetário. Então, lembra, esse valor aqui nós estamos falando efetivamente de dinheiro, de recebimento, de receita. Diz respeito ao valor monetário atribuído ao produto ou serviço. O preço deve ser definido de forma a ser competitivo no mercado, ao mesmo tempo que gera lucro para a empresa. Então, nós temos duas palavrinhas aqui para analisar. Primeiro é competitivo e segundo é o lucro. A gente tem que pensar que lucro aqui é preço de venda. Eu vou colocar como PV aqui. Então, o lucro é o preço de venda menos o PP, que é preço de produção. Então, se você vende um produto a R$ 10 e para produzi-lo você gastou R$ 5, a sua margem de lucro é R$ 5 por produto vendido aí. Logicamente que a gente não está atribuindo nenhum tipo de imposto aqui que vai ser colocado de uma forma ou outra. Mas pensa que o lucro é isso. Então é o quanto que eu ganho em cima de cada produto vendido, menos o preço que eu gastei para a produção desse produto. E a produção desse produto está envolvida no primeiro P, que é o produto, que é a embalagem, que é a qualidade e afins. Tudo isso está inserido dentro da produção. Mas o outro ponto que a gente tem que pensar aqui é a questão da competitividade. Porque se você vende um produto a 10, só que tem alguém que vende o mesmo produto que é seu concorrente e ele está vendendo a 9,50, a diferença aqui é de 50 centavos. É uma diferença muito pouca, mas essa diferença, mesmo que mínima, às vezes define entre o cliente escolher o seu produto e escolher o produto do seu concorrente. Então é entender que eu preciso ter um lucro, mas ao mesmo tempo eu preciso que o meu preço seja competitivo, para que de fato eu consiga ter as duas coisas. É fácil? Não é fácil, mas você consegue. Isso no marketing é muito bem definido de acordo com o nicho que você está trabalhando e com a média que você vai traçar dos seus concorrentes dentro desse produto.
Então, traçar uma média aí, que a gente chama de ticket médio, né, dos produtos que estão no mesmo nicho que você está trabalhando é importante, porque a ideia de por quanto você oferta aqui é algo que vai determinar muito aonde sua empresa vai chegar, porque a empresa não sobrevive sem dinheiro. A empresa precisa de dinheiro para sobreviver. E a empresa, para sobreviver num ambiente competitivo, ela precisa ter um produto aí que se adeque aos quesitos de preço do mercado, mas que ao mesmo tempo tenha a capacidade de gerar lucro para si mesmo. Terceiro ponto a ser analisado aí é a praça, que refere-se aos canais de distribuição utilizados para disponibilizar o produto ou serviço ao consumidor. Isso inclui decisões sobre onde e como o produto será vendido, como distribuição física, e-commerce, entre outros. Então, se eu estou falando aí de um serviço, onde que eu vou prestar esse serviço? Isso exige uma análise que a gente vai ver em algumas aulas mais para frente, que se chama de segmentação de mercado, que eu vou ter uma ideia aí de onde o meu público se encontra, desde geograficamente, desde demograficamente, psicologicamente, comportamentalmente. Então, a ideia da praça é justamente onde você vai ofertar o seu produto, em qual ambiente que você vai vender o seu produto. E pensar que, Samuel, eu vou vender o meu produto num ambiente em que menos tem o produto que eu estou vendendo. Pode ser uma ideia boa, tal qual pode ser uma ideia ruim. Porque quando a gente pensa, preciso comprar roupa barata ou algo do tipo, a primeira ideia que vem na cabeça é ir no Brás. Você não vai na Santa Efigênia para comprar roupa. Você quer comprar roupa, você vai no Brás. Tanto que quando você quer comprar alguma coisa relacionada à tecnologia, você não vai no Brás, você vai na Santa Efigênia. Então, olha que a praça ela tem um ponto muito importante nesse processo aí de venda do meu produto, porque eu tenho que estar onde o meu cliente vai atrás desse produto. E por mais aí que eu tenha uma quantidade muito grande de pessoas que vendem o mesmo produto que eu, a probabilidade de vender o meu produto aonde tem mais pessoas competindo é muito maior do que eu ir para um canto em que as pessoas vão para não comprar aquilo que eu estou vendendo. Dá para entender isso? Então, para a gente resumir, esteja em ambientes em que o seu cliente efetivamente procure o seu produto, corra atrás do seu produto, queira encontrar o seu produto. Isso está relacionado com a nossa praça. E o último ponto que nós vamos analisar aqui é o ponto da promoção. Promoção aqui não é especificamente pague 2, leve 3. Promoção é como você oferta o seu produto, como você promove o seu produto, como que você divulga o seu produto. Engloba todas as atividades de comunicação utilizadas para promover o produto ou serviço e persuadir os consumidores a comprá-lo. Isso inclui publicidade, relações públicas, promoções de vendas, marketing de conteúdo e marketing digital. Então, quando você entende aonde o seu cliente compra o seu produto, você tem uma facilidade muito maior de promover esse produto. E aqui nós temos duas formas de fazer essa promoção, que é por meio do inbound marketing e por meio do outbound marketing. Tá? O inbound marketing são ferramentas aí de mídia social para fazer divulgação, enquanto o outbound é um meio mais tradicional, que é por meio do quê? Panfletos, tá? Panfletagem, é por meio aí de vendedores que a gente chama de street, que é aqueles que ficam na rua, né? Captando as pessoas para entrar na loja. Então, existem os meios tradicionais e existem os meios de mídias sociais e digitais. Então, dependendo do produto que você está vendendo, dependendo da forma que do que você está oferecendo, às vezes uma promoção, uma forma de promover, se destaque mais do que a outra, embora hoje em dia a questão do outbound marketing é uma questão muito mais enviesada. As pessoas estão usando muito mais as mídias sociais, as tecnologias, para fazer a divulgação dos seus produtos.
Vamos agora ao exemplo prático aqui, nós vamos utilizar a Coca-Cola para entender um pouquinho dos 4Ps do marketing, como que ela aplica os 4Ps do marketing dentro do seu processo de trabalho. Primeiro vamos entender aí o produto, como a Coca-Cola faz aí, como que é o processo de produto da Coca-Cola. A Coca-Cola oferece uma variedade de produtos, desde a clássica Coca-Cola até opções de baixas calorias, como Coca-Cola Zero e Coca-Cola Light. Eles também têm produtos como Sprite, Fanta e água mineral da Nase em seu portfólio. Além disso, a empresa constantemente inova, lançando novos sabores e embalagens. Então, olha só, a questão aqui baseada é sabores e embalagens sazonais para atrair diferentes segmentos de mercado. Então, a Coca-Cola, quanto empresa e não quanto consumo de refrigerante especificamente, ela, quanto empresa, ela tem uma variedade muito grande de produtos. A gente vai estudar um pouquinho mais para frente que a Coca-Cola ela tem produtos aí que são concorrentes tanto direto quanto indireto de si mesma. Elas fazem parte do mesmo portfólio de produtos. Então, a ideia aqui do produto da Coca-Cola é oferecer uma diversidade maior. Quanto maior a sua diversidade e quanto mais sabores e embalagens forem lançados dos produtos aí gaseificados ou não gaseificados que ela tenha, maior aí o alcance de mercado e a diferenciação de segmento de mercado ela vai ter. Em preço, a Coca-Cola emprega diversas estratégias de preço para atender às diferentes segmentações de mercado e contextos regionais. Por exemplo, eles podem oferecer preços mais baixos em embalagens familiares em supermercado, enquanto os preços em cinemas ou eventos esportivos podem ser mais elevados. Além disso, a empresa muitas vezes faz promoções sazonais ou parcerias para impulsionar as vendas. Então, o preço aí da Coca-Cola está muito ligado aí a uma questão geográfica, tá? Essa questão geográfica faz parte de uma segmentação de mercado também. Vamos pensar aqui no bairro, mercado do bairro é um preço, no cinema já é outro, no aeroporto já é outro. Então eles vão tendo aí precificações diferenciadas de acordo com a localização do PDV, do ponto de venda que eles estão vendendo esse produto. Lembrando que a Coca-Cola, ela vende para empresas e essas empresas fazem a venda desse produto, tá? Ninguém vai chegar na porta da Coca-Cola, bater lá na porta e falar: quero uma Coca-Cola, por favor. Não. Você sempre vai comprar a Coca-Cola da mão de um fornecedor aí que compra esse produto por um certo valor e vende a outro valor. Com relação à praça, a Coca-Cola é conhecida por sua distribuição global. Eles têm uma cadeia de distribuição extensa que inclui desde grandes varejistas e supermercados até pequenas lojas de conveniência. Além disso, eles têm parcerias com restaurantes, cinemas, estádios esportivos e outros locais para garantir que seus produtos estejam disponíveis onde quer que os consumidores estejam. Então, isso faz parte do marketing 4.0. Então, está onde o meu cliente está. Então, eles têm várias parcerias aí fechadas, né, com desde grandes negócios até conveniências, até mercados pequenos. E essas parcerias, essas vendas que eles fazem para esses ambientes, é o ponto em que eles conseguem estar em todos os locais para entregar aí aonde você quiser comprar uma Coca-Cola. Não tem um lugar hoje em dia que você vá e você não consiga comprar uma Coca-Cola ou um produto específico da Coca-Cola. E por último, nós temos aí a promoção da Coca-Cola. A Coca-Cola é mestre em marketing e promoção. Eles utilizam uma variedade de canais de publicidade, incluindo televisão, rádio, mídia impressa, mídias sociais e eventos patrocinados para promover sua marca e seus produtos. Então perceba que eles usam tanto o inbound quanto o outbound marketing aqui nesse conceito. Além disso, eles muitas vezes lançam campanhas publicitárias criativas e emocionais que ressoam com os consumidores, como a campanha Share a Coke, onde os rótulos de garrafas foram personalizados com nomes populares. Então eles têm uma ampla variedade aí de formas de fazer marketing e promoção.
e eles tentam o máximo possível puxar as suas vendas para o lado emocional. Então, todo comercial que você vê da Coca-Cola na televisão tem um apelativo, tanto social quanto emocional. Então, percebe essa construção do Marketing 4.0 e como que ela se aplica na prática? Entende esses conceitos aplicados no dia a dia? É essa forma que você tem que passar a enxergar o marketing estratégico. Espero que você tenha entendido o conteúdo até aqui. Eu te aguardo na próxima aula. Não esqueça de fazer as suas atividades. Um beijo. Tchau, tchau.